Bora pessoal, o vídeo 2 chegando na área. Aí pessoal, o amplificador tomando forma. Fizemos nessa empreitada aqui a montagem das fontes de alimentação, furação, né, para fazer a fixação dos componentes. Essa aqui é a nossa fonte de alimentação, que vai suprir energia para os nossos dois módulos AX 300. Só que esse amplificador, gente, vai ter uma potência mais reduzida devido à necessidade do cliente, né? O André pediu que esse amplificador não ultrapasse os 200 watts RMS por canal, utilizando transformadores com uma tensão um pouco menor. Então nós vamos, a partir de agora, fazer todo o balizamento do amplificador para que a gente atinja uma potência de 200 watts RMS por canal, melhorando assim a qualidade do amplificador, ok? Então a gente vai ter um passo importantíssimo a seguir, que é a parte de definição, né, das propriedades de distorção harmônica, principalmente, baseado no esquema de montagem. Então essa aqui foi a principal montagem que eu consegui, obtendo o melhor resultado de redução do ruído da rede elétrica inserindo sobre os amplificadores. Esse transformador ele tem dupla blindagem, que melhorou bastante o ruído que é emitido aqui pelo toroide. O transformador toroidal, gente, ele tem pouca magnetização externa, ok? Por quê? Porque ele tem aqui dentro do seu núcleo, né, que é uma toroide, todos os campos circulando a toroide. Então o vazamento da interferência eletromagnética é muito pouco nesse tipo de transformador. Então observe que, além das precauções que nós tivemos, que é o nosso núcleo isolado, ok? Temos também a cinta que faz o revestimento externo do transformador. E isso fez o amplificador reduzir bastante a emissão de ruído eletromagnético. Então, dentro dessa montagem, nós vamos ter pouca incidência de campo eletromagnético, ok? Então, tá tudo aqui blindado para melhorar a qualidade do amplificador. Então, gente, o que a gente vai fazer daqui para frente vai ser finalizar a montagem. Nós temos aqui uma fonte dupla. Temos aqui capacitores de 22.000 por 80 volts, dá para ver aqui. E vamos ter aqui uma dissipação também na ponte retificadora, ok? Então esses artifícios aqui, eles servem para melhorar o desempenho do amplificador. Como é que isso ocorre? Se a ponte retificadora aquecer muito, a gente vai ter o ruído térmico sendo inserido aí na nossa fonte. Então o dissipador evita esse ruído térmico. Os indutores, né, nós temos aqui um filtro duplo pi, ok, para frequências altas, ou seja, chega aqui alguma variação dentro da rede elétrica, né, nós temos aqui o bloqueio de altas frequências. Subindo aqui, ó, você observa lá embaixo aqueles capacitores pequenos. São os capacitores que fornecem filtragem para essa fonte pequena aqui, que é uma fonte de menos de 1 ampere. Nesse transformador aqui, se eu não me engano, tem 750 miliamperes. Então, normalmente a gente utiliza esse transformador para alimentar tanto a fonte principal como a fonte secundária. Então o transformador, gente, ele foi feito por nós aqui, foi específico para essa finalidade, ok? E você observa que o nosso primário, né, nós temos aqui, ó, 0, 127 e 220. Embora a nossa placa de proteção ela tenha entrada para 4 fios, né, que é no caso de 0, 115, 127 e 220. Mas no caso desse aparelho que vai para o Rio de Janeiro, nós vamos utilizar somente o 127. Tanto é que a chave seletora foi instalada aqui, ó. Então, como é um amplificador destinado a
a residência lá do amigo André. Então nós vamos ter aqui o seletor já instalado em 127. Então ele vai utilizar esse aparelho em 127 volts. Se ele quiser, porventura, depois trabalhar em 220, ele pode somente mudar a chave aqui, ó. Bota para 220, tá tudo ok. Então essa aqui é a nossa placa de filtro, tá? Filtro de linha. Isso aqui, gente, ainda vai ser aberto, cortado para fazer a ligação do fusível. Ok? Então esse cabo do fusível eu estou usando para teste, então eu fiz um looping aqui. Como eu estou utilizando tomadas com disjuntores de 10 amperes, se ultrapassar ou tiver algum curto, eles vão desarmar o disjuntor. Então vamos fazer o primeiro teste do amplificador. Ele estava já testado, né? Então aqui, ó, a chave retroiluminada no painel. É uma chave que trabalha com baixa corrente, bem baixa mesmo, não chega nem a 20 mA, ok? E aqui nós temos a alimentação do LED, né? Para acionar o relé de start, ou seja, você liga, ele demora um pouco, carrega os bancos de capacitores e funciona bem. Então o amplificador está rodando já, quer dizer, a fonte, né, do amplificador já está funcionando. Vamos fazer alguns testes da fonte de tensão. O nosso placa de proteção funciona em 127 e 220, tá, gente? Tanto faz, ela é bivolt, não precisa de nenhum recurso para instalar ela. Ela tem uma tapa de filtragem ali e proteção, ok? E vai alimentar energia para o transformador, que é o primário. Secundário, isolado. O coeficiente de bloqueio de harmônicos é grande desse amplificador. Os capacitores já estão estabilizados, né? Eu vou jogar depois uma resina para travar os capacitores, para evitar vibração, né, no transporte e romper alguma lead aí. Então com isso a gente tem tomando os cuidados devido da montagem do amplificador. Então não é só montar, deixar funcionando, tem medições, tem que você preparar ele mecanicamente. Então aqui eu tenho uma placa bem fixada, ó, na base, espaçadores. Ainda vai fazer limpeza ainda da placa. Coloquei aqui um termocontrátil em todos os fios para poder não ficar bagunçado. E quando colocar os canais vai ficar uma fiação bem arrumada, definida, que é um dos tópicos também de você ter uma organização na sua montagem. Então, gente, toda montagem requer você ter um planejamento, o que você vai fazer primeiro, para seguir esse cronograma e obter o resultado esperado. Claro que você vai fazer alguns ajustes na sua montagem, que é peculiar para cada modelo de amplificador, ok? Esse aqui é o primeiro que eu estou montando dessa linha. Eu observei pela área do dissipador, eu consigo agrupar tanto ali a placa de proteção DC e como a placa do amplificador principal, nas duas partes. E isso não me onera o meu chassi principal. Então eu tenho aqui somente o dispositivo de fonte. E vamos instalar aqui, ainda não escolhi o lugar, dessa plaquinha, que é a placa que vai fazer o papel de drive dos VUs de LED, aqueles VUs que vocês viram, né, azuis, que vai operar aí com a gente. Então eu estou pensando em colocar aqui, mas aqui vai dificultar o ajuste. Então eu posso colocar essa placa aqui, onde está próximo aqui, mas também atrapalha a fiação, não é uma boa. E a outra opção seria essa aqui, ó, eu fixar ela aqui em um dos lados do dissipador e fazer os ajustes. Como aqui eu saio um conector para cada VU, e aqui eu entro o sinal, ó, direito e esquerdo, que vai ser da saída das placas de proteção, ok? Então vai ter que ter uma fiação que vai sair da placa de proteção A e B para aqui, ok? Aqui eu faço os ajustes do VU, dos níveis do VU, e aqui eu faço todo o controle dos dois VUs que vão funcionar. Então aqui está tudo preparado para os VUs que vão chegar no novo painel aí que já foi mandado fazer. O painel que vocês viram não vai ser mais aquele. Nós já finalizamos também, gente, a montagem dos conectores no fundo. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Tomada padrão aí de
americano, informática, né? Ficou bem legal, que você pode fazer os ajustes da furação, né? Ficou bem feito e tem um resultante melhor. Tira o cabo, dobra e guarda. Então para o transporte fica até mais prático. Então, como é um amplificador que vai ter uma alta definição, essa aqui é a nomenclatura dele, né? No caso, os 2 canais operando, 220 watts RMS por canal em 8 e 300 em 4, utilizando a fonte evidente, tá, gente? Então a facilidade da gente manipular a potência desse amplificador é grande, ok? Então com isso eu espero que vocês acompanhem, caso vocês queiram fazer qualquer tipo de montagem de amplificador, sempre utilizar um bom critério, que eu digo que vale a pena você seguir, e utilizar as ferramentas que você tem. Então não adianta você querer forçar um amplificador a trabalhar no limite, que você não vai ter resultados positivos. Simplesmente você vai desgastar o amplificador, você vai colocar ele numa rampa de colisão, que eu chamo de rampa de depreciação do produto, onde você vai ficar infeliz com aquela montagem e vai deixar o amplificador de lado. Isso desestimula pra caramba, tá, gente? Então a montagem para chegar no decorrer desse nível aqui, a gente tem que andar muito, mas muito mesmo, quebrar cara várias vezes fazendo as suas montagens. E eu digo que não arrisca, não petisca. Então a ideia é que vocês tenham noção que com o tempo vocês vão melhorando a técnica de montagem, vão percebendo os defeitos que você tem se utilizar determinados transformadores, ok? Quem usa transformador do núcleo Whey, né? Normalmente ele coloca um transformador numa posição e o outro na mesma posição. Isso está errado. Você tem que botar ele em uma posição X, né? E o outro na posição Y. Você roda ele para você não ficar confrontando o campo magnético do transformador de núcleo Whey, que é bem maior do que o núcleo toroidal. Essa aqui é a nossa fonte. Eu tenho 2 LEDs vermelhos que indicam esse LED aqui é a fonte. Temos um fusível de 15 amperes desse lado e um fusível de 15 amperes desse outro lado. Temos aqui o primeiro LED vermelho, que indica a tensão de maior tensão, a tensão de maior corrente e tensão, né? E aqui o de menor tensão e menor corrente. E aqui do lado negativo. Então o vermelho positivo e o verde negativo. Então tá aí. Coloquei conectores, gente, aqui. Isso aqui é um conector GAFO. Então o que é que ele faz? Como o ponto aqui de AC de entrada são esses 2 pontos, eu botei o GAFO que uniu as 2 extremidades aqui do conector, tornou um conector mais firme, tanto para o GND como os AC1 e AC2, e aqui os nossos AC de baixa tensão e corrente, ok? Nossos indutores, vocês já viram, nosso filtro, isso aí é nosso filtro duplo pi, os indutores estão ali, ó, para poder formar o filtro, né? E aqui a nossa placa de soft start e filtro, tá? De entrada. Então é uma placa bem dinâmica. Os 2 canais funcionando bem, já testei os 2 canais. Depois nós vamos fazer a calibração novamente. Vamos lacrar os trimpotes e finalizar a montagem e fazer os testes finais do amplificador montado, tá, gente? Então tô aguardando agora somente chegar o painel frontal para eu decidir aonde eu vou botar essa placa, porque eu tenho que ver o impacto também do tamanho dos VUs, né? E de repente, colocando em um lugar aqui vai atrapalhar a instalação dos VUs. Então a gente não quer e nem deve fazer nada sem pensar na manutenção dele propriamente dita, e também a parte de calibração, ok? Então nós vamos aqui ver qual a melhor opção para a instalação da placa drive, que é uma placa simples, mas que está dando muito trabalho para a gente pensar aqui, mas eu creio que ela deve ficar aqui, que aqui eu também já consigo o sinal da placa de potência, somente pegando da outra. Então vão ficar praticamente paralelo, né? Vai dar para fazer uma boa montagem aqui dessa placa. Eu ainda vou montar ela, por incrível que pareça. Então, gente, essa placa aqui eu fiz específica para VU analógico, tá? VU de ponteiro, de galvanômetro. Pode usar LED? Pode, não tem problema nenhum.
funciona e funciona bem também, mas a intenção é ter um ajuste bem específico para os galvanômetros, porque ele tem uma inércia que você tem que aprender a vencer ela, senão você fica com todo o seu VU desengonçado, né? Que também tem a ver com a qualidade do próprio VU, do galvanômetro. Então, conhecendo aqui a Axe, né? Nós temos a placa Axe 300, nós temos os filtros, nós temos filtro de linha, vocês viram aqui. Temos o filtro de entrada para interferências. Temos aqui o nosso capacitor bipolar, que é para o controle de ganho. Tenho todos os transistores que aquecem, ligados em bons dissipadores, bem organizado, tá, gente? Bem. Utilizando resistores planos, ok? Os resistores, gente, ele melhora a distorção harmônica, bem pouco, tá? Mas melhora bastante a parte de disposição dos harmônicos pares. E o indutor, por incrível que pareça, que é um resistor cilíndrico, ele começa em determinadas frequências, né, em determinados harmônicos a ter uma incidência. Tanto é que nós temos aqui nosso indutor de saída que vai fazer a parte de bloqueio, tanto de altas frequências que oriundo, né, de caixa de som, ou então do amplificador para lá, para as caixas de sons, evitando queimar os transdutores, principalmente de alta frequência. Então tá aí, pessoal, o vídeo 2, um vídeo um pouquinho mais longo, para que vocês já percebam. Esse vídeo é muito importante para quem quer aprender a fazer montagem de amplificador, que você observa o nível de organização da montagem. Todas as etapas são testadas antes de nós iniciarmos a próxima, todas, porque não adianta você montar um amplificador todo para fazer o teste final, onde você vai se deparar com algum problema, onde você vai ter que isolar novamente. Então é melhor você fazer todos os testes quando é possível. Depois de pronto, meu amigo, Inês é morta, tem que cair para dentro caso tenha problema, mas evitando e fazendo da forma que eu estou dizendo, você vai ter uma montagem mais segura e mais limpa. Então é isso aí, pessoal, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.